Mais uma vez me encontro aqui falando sobre os 10 mandamentos. Falamos sobre Deus, sobre amor ao próximo. E um deles era: não tomarás em vão em nome do Senhor teu Deus, o nome do Senhor teu Deus. Por quê? Porque é muito comum a gente ver por aí qualquer coisinha, qualquer coisa que a pessoa vai se justificar, às vezes é coisa sem importância, bobagem, besteira. Qualquer coisa eles falam: eu juro por Deus, eu juro por isso, por aquilo. E não deve levar o nome do nosso Pai. Assim, nessas coisas, nessa importância, a gente tem que respeitar muito. E é muito comum também a gente encontrar por aí, ou mesmo escutar, né? Pessoas que fazem piadinha, brincam, põem pensamentos assim na parte de trás do caminhão, né? Falando sobre Deus, sobre Jesus, que às vezes não tem nada a ver com aquilo ali, né? Naquele momento. Então a gente, antes de mais nada, tem que pensar: não vou brincar com o nome que deve respeito, que nós devemos muito respeito. E também mesmo o nome de santos, gente. Nossa, brincam, fazem piadinha com o nome de santos, de Jesus, que a gente tanto pede, que tanto ora. Não é brincadeira, tem tanta coisa para brincar, para fazer graça, né? Então esse mandamento então diz o seguinte: naquela época então que Jesus falava, ele disse igualmente, né, nas reuniões que ele estava junto com as pessoas, ele se reunia e começava a falar, e não só tratar dos doentes, cuidá-los. Igualmente ele disse: ouviste que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás ao Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo que absolutamente não jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é assento dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes fazer que um cabelo teu seja branco ou negro. Mas seja o vosso falar sim, sim, não, não. Então não precisa jurar: não, eu juro por Deus que eu não fiz isso, que não aconteceu isso, que foi aquilo que houve. Só responda sim. Se não é aquilo, então não. Simplesmente, não precisa jurar. Porque tudo o que se passa aqui pode proceder do mal. Tomadas no sentido moral, essas palavras de Jesus nos ensinam a humildade perante Deus e a resignação plena de sua vontade. Os juramentos que fazemos traduzem ordinariamente presunção, vaidade, orgulho, porque não sabemos se os possamos cumprir. Se nas mínimas coisas temos que nos sujeitar à vontade divina, quanto mais nas grandes. Procuremos unicamente sermos sinceros em nossas afirmativas, certos de que, se nos desempenharmos com sinceridade e satisfação os nossos deveres, a providência divina se encarregará do resto no tocante à parte religiosa, mas deverá ser a nossa sinceridade. Ou somos ou não somos. Se nós nos intitulamos espíritos, estudiosos do Evangelho, nossos pensamentos,
nossas palavras, nossos atos, enfim, o nosso comportamento deverá confirmar perante o mundo os mandamentos da religião que nós professamos. Então, nós temos então no nosso dia a dia, na nossa maneira de ser, antes da gente falar alguma coisa, a gente tem que pensar bem, né? Porque não é só por atos, às vezes, que a gente erra, também pelos pensamentos. Então, a gente tem que se policiar. Porque, de repente, a gente fala uma bananada, alguma coisa, e depois toca pedir perdão, fica chateado, que não devia ser assim, que devia ser de outro jeito. Então, a gente tem que ter muita coisa que prestar mesmo atenção. E levar a sério as coisas sérias, é lógico. Outro mandamento que não tomarás em vão o nome do Senhor. E o outro, lembra-te de santificar o dia de sábado. É que naquela época, os hebreus eles costumavam guardar um dia da semana, gente, né? Então, era da tradição deles. Esses dias eles jejuavam, oravam e não trabalhavam. E agora está só eles devem ainda cumprir isso. Mas como os 10 mandamentos, né, todos nós conhecemos, né? Então cada um, é como foi falado, muita coisa foi modificada, foi tirada. Jesus acrescentou outros e assim por diante, né? E a gente sabe que todos os dias, na realidade, são especiais para nós, que dependem do nosso pensamento, dos nossos atos. Então, lembra-te de santificar o dia de sábado. Então, vamos ver aqui nesse momento que Jesus diz. Jesus é Senhor do sábado. E que isso que foi falado se encontra no Evangelho dos Humildes do Eliseu Rigonati. Porque esse livro do Evangelho dos Humildes é ótimo, gente. Então ele explica cada parábola, cada coisa que Jesus, cada vez que ele se reunia, que ele falava por histórias, parábolas. Então o Eliseu, né, nos explicou com palavras bem fáceis. Então Jesus é o Senhor do sábado. Naquele tempo, num dia de sábado, saiu Jesus caminhando ao longo da seara. Com seus discípulos que tinham fome, e começaram a colher milhos e a comê-los. Vendo isto, os fariseus lhes disseram: Eis aí estão os teus discípulos fazendo o que não é permitido nos dias de sábado. Porque eles estavam colhendo milho. Eles não iam para casa ou iam atrás, então eles já comeram ali mesmo. Então, como eu falei que os fariseus, eles ficavam de butuca, gente, o dia inteiro, que quando Jesus se reuniu, eles já iam atrás para ver o que Jesus estava falando e aproveitavam fazer suas perguntas para ver se Jesus caía em contradição, se Jesus falava alguma coisa diferente. Então ele foi correndo e falou, né, por Jesus, porque que ele estava fazendo isso, colhendo milho, sendo que sábado era um dia que ser guardado. Porém, Jesus lhes disse: Não tendes lido o que fez Davi, quando ele teve fome e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, as quais não era lícito comer, nem a ele e nem ao que estava com ele, mas unicamente os sacerdotes, né? Ou não tendes lido na lei que os sacerdotes, de sábado, no templo,
quebranta o sábado e fico sem pecados? Pois digo-vos, que está, o que é, aqui está, o que é maior do que o tempo. E se vós sabeis o que é misericórdia, quero, e não sacrifício, jamais condenarei os inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor até do sábado mesmo. As religiões dogmáticas prendem os seus adeptos a rígidas práticas exteriores e colocam o culto de Deus na observância exclusiva de fórmulas vãs, sem cogitarem de melhorar o íntimo dos seus fiéis. Jesus veio ensinar a humanidade a adorar o Pai Celeste em verdade e em espírito. Jesus desprezava os rituais das religiões organizadas e, com frequência, faz exatamente ao contrário do que eles mandam, a fim de demonstrar ao povo que práticas exteriores e formas de adoração de nada vale diante de Deus. Esta lição é bem sugestiva. É um brado de revolta do bondoso coração de Jesus contra a hipocrisia dos sacerdotes. Por que podem os sacerdotes fazer certas coisas e proíbem aos fiéis? Pois não deveriam os sacerdotes ser os primeiros a dar-lhe o rigorismo da lei de Deus, deixá-los de lado, a eles que são esclarecidos e por isso mais facilmente poderiam obedecer aos preceitos divinos, e vai castigar os inocentes, isto é, aqueles que deixaram de observar formas exteriores. O pensamento de Jesus dizer misericórdia quero e não sacrifício é este: abaixo templos e religiões organizadas para exploração do povo. Abaixo o sacerdote hipócrita que vive do altar e se julga livre das obrigações para com Deus e para com o próximo. Abaixo fórmulas vãs, práticas exteriores, dogmas absurdos. Substituamos toda essa inutilidade que atravanca o mundo e enegrece a consciência pela misericórdia, pela fraternidade, pelo perdão, pelo amor, que deve unir todos os filhos de Deus. Então, vocês estão vendo, né, que a gente precisa ler mesmo bastante, né, sobre esses ensinamentos, sobre essas coisas que Jesus nos deixou, para caminharmos, ou quando alguém precisar, né, alguma orientação, ou alguma coisa que ele desconheça. Então a gente está sempre pronto a dizer-lhe alguma coisa, né?